Olá, meus bonitos! Então, gente, vamos para a nossa sexta aula, né? Já nesse formato, olha quanto tempo, né? 6 aulas já que eu tô enviando desse formato aí de videoaula, né? Espero que logo a gente possa se ver. A gente tá, na verdade, se encontrando nas aulas online, né? Mas nada substitui realmente, né? Essa questão da gente estar juntinho, né? Poder abraçar, poder ver, né? Se ver realmente cara a cara, né? Então, meus amores, olha só. Aqui a gente vai trabalhar, então, a gente inicia falando mesmo sobre o hábito 1, né? Seja proativo. Até então, a gente fez toda uma preparação, né? A gente falou sobre paradigma, a gente viu o que eram esses paradigmas, né? A gente entendeu que cada um tem o seu paradigma sobre determinadas coisas, enfim. Cada um tem uma forma de olhar, de pensar sobre as coisas que é diferente, né? A gente foi, vamos dizer, entendendo, né, como é que as coisas funcionam para daí sim entrar realmente, né, nessa questão de estudar os hábitos e tentar colocá-los em prática, tá? Então, essa é a nossa lição número 5. Essa lição, ela tá lá na página 19, então hoje a gente inicia lá na página 19, tá? E nós temos como conceito-chave liberdade de escolha, né? A gente vai tratar, né, vai falar um pouquinho sobre essas liberdades, essas questões, né, que envolvem a ideia de liberdade. Como é que a gente escolhe as coisas, né? Será que a gente realmente é livre para escolher né, aquilo que a gente quer, né? E o que demanda essa liberdade, né? Porque todo mundo quer ser livre para tudo, mas será que a gente sabe que a questão da liberdade ela tem a ver também com colher aquilo que a gente planta, né? Então, aqui tem uma imagem que está lá no livro, né? E que mostra, na verdade, a mesma pessoa, só que colocada em locais diferentes, né? Então, assim, tem um menino que está ali dirigindo, está segurando o volante, e outro que está colocado, né, como se ele estivesse no banco do passageiro ali atrás, né? E aí a gente pergunta, será que em relação à vida da gente, como é que a gente se coloca? Será que nós estamos dirigindo a nossa vida ou será que a gente está lá no banco de trás só passando o tempo, né? Só deixando as coisas levarem a gente, tá? Então, é interessante que a gente faça essa leitura, né? Aqui, ó, leia a fotografia e a frase abaixo. O que significa, né? Ler uma imagem, né? É que a gente vai perceber tudo que tem nela. A gente vai, assim como um texto, né? Uma imagem, ela também pode ser lida. A gente vai percebendo, né? Por exemplo, as figuras que tem ali, né? Quem são essas pessoas, né? O que elas estão fazendo, qual é o contexto que elas estão, né? Então, para fazer uma leitura, a gente tem que observar a imagem e extrair delas informações, né? Então, quando a gente pega um texto, a gente faz isso também. A gente pega aquele texto e a gente, mediante as palavras que estão ali, a gente vai fazendo a leitura. Aqui a gente não tem palavra, a gente tem as imagens e a gente vai fazendo essa leitura, tá? Então, será que a gente está como passageiro ou será que a gente está como motorista? Né? Então, fica algo ali para a gente pensar, né? Talvez às vezes a gente fique meio como passageiro, em determinados momentos a gente assume o volante da nossa vida, né? Então, vamos ver o que a gente vai pensando a partir desta lição, tá? Então, ali diz assim, né? Estou no assento de motorista da minha vida, não sou apenas um passageiro, tá? Eu espero realmente, né, que as pessoas elas estejam no assento do motorista, né, com muito mais frequência do que de fato lá no banco de trás, tá? E aí diz assim, vamos conversar. Quais de vocês têm vontade de dirigir, né? Eu acredito que uma boa parte das pessoas tem vontade de dirigir, talvez nem todas, mas algumas têm, né? Eu sempre tive, enquanto era criança, eu sempre tive muita vontade de dirigir. Eu achava que isso era muito importante, né?
que era meio que um símbolo de que eu era adulta. Quando tiverem idade apropriada, quem vai fazer o processo para conseguir a carteira de motorista? Então, tá perguntando, quem de vocês, né, vai querer fazer esse processo? Que processo é? Vai lá na autoescola, faz várias aulas, né, participa de todo um treinamento, para que a pessoa, quando tenha a carta de motorista, né, a carteira, ela saia de fato habilitada, né, e entendendo as regras, entendendo as leis que regem para que essa pessoa consiga dirigir de uma forma respeitosa, de uma forma que realmente tenha esse cuidado com a sua vida e com a vida dos outros. Algumas vezes vocês já se perceberam querendo dizer para o motorista o que ele deve ou não fazer? Gente, eu tenho muito isso. Por quê? Porque quando a gente dirige, a gente acaba ficando dessa forma também, né? Então, às vezes, quando eu pego, por exemplo, pego um Uber, né? A vontade é de dizer, não entra ali, ou faz determinada coisa e tal, né? Mas a gente se segura porque naquele momento eu não sou motorista. Então, a gente tem que se segurar mesmo, mas talvez a gente já tenha tido essa vontade também, né? Ou mesmo, né, quando a gente pisa forte no chão do carro, né? Por exemplo, tá pertinho, parece que vai bater, né? Para quem já é motorista, isso é muito comum. A gente pega e bota o pé ali no fundo, a impressão que dá é que a gente tá freando também. Não vai acontecer nada, porque a gente não tem um freio ali. Mas de fato, né, é algo que é muito comum, né, pelo menos no meu caso, talvez para vocês não seja, mas se vocês conversarem com os adultos ali que já dirigem na casa de vocês, vocês vão perceber que eles vão dizer que muitos deles, tá, já aconteceu isso, de estarem numa situação, né, de que acha que vai bater e aí botar o pé assim com força no chão, como se ele estivesse freando, mesmo que ele não está dirigindo, né? Por que será que isso acontece? Porque a impressão que a gente tem é que a gente tem o controle também, né? Então, a gente está ali, está vendo tudo acontecer e a gente, de alguma forma, quer participar, quer fazer aquilo funcionar ao seu modo, né? Então, além disso também, para vocês, o que é preciso para ser um bom motorista, né? Gente, na vida corrida que a gente tá, uma das coisas é ter a paciência, né? A gente tem uma situação de trânsito sempre muito caótico, nós temos pessoas que ficam muito estressadas quando estão no trânsito, a gente percebe também que as pessoas, elas modificam, né, quando elas estão dentro de um automóvel. Às vezes a pessoa ela é muito tranquila, né, durante enfim, a sua vida fora do trânsito. Quando eles entram num automóvel, parece que eles se transformam, parece que aquilo lá deixa eles assim mais agressivos, né? Respondendo a tudo com muita hostilidade, né? Parece que todo mundo quer passar em cima de todo mundo. Então, a primeira coisa que eu considero, né, para que o motorista seja bom é tranquilidade, né? Não adianta pensar que eu estou sozinho no trânsito, tem mais um monte de gente ali. Esse pensamento ali não rola, não funciona. Hoje em dia a gente tem que pensar que são várias pessoas utilizando esse mesmo espaço. Quais os benefícios de ser motorista? Primeiro é a questão do ir e vir, né? A gente não depende dos outros. Então, se a gente pensar nessa questão do motorista, é assim, quando a gente toma as rédeas da nossa vida, o que é? Eu sou responsável por aquilo que eu faço, né? Então, eu determino aquilo que eu quero para mim, tá? Em relação às suas próprias vidas, vocês estão na posição de motorista ou sentados no assento do passageiro? Então, essa fica uma reflexão. Será que vocês estão deixando tudo acontecer ou vocês já estão tomando conta de algumas coisas para vocês? Eu sei que pela idade que vocês têm, né, é comum que muitas coisas aconteçam a partir daquilo que o pai e a mãe definem para a gente. E isso é normal, ele está correto, está tudo dentro né, dos conformes ali. Mas algumas coisas a gente já vai dando conta sozinho, né? Por exemplo, a questão das próprias tarefas, né? Então, eu não posso mais sentar lá no banco de trás da minha vida em relação às tarefas. As tarefas são minhas, as tarefas de escola. Então, eu tenho responsabilidade, eu tenho que assumir o controle disso.
Então, é algo para vocês pensarem. O que vocês já podem ter esse controle? O que é de vocês ali, nessa história toda, tá? Façam pensem um pouquinho sobre a vida de vocês e façam esse exame, assim, vamos pensar assim, ó, o que eu já posso fazer e que seria interessante que eu fizesse sozinho, sem que as pessoas precisassem me mandar fazer, por exemplo. Que eu assumo o controle. A questão da própria higiene, a questão do cuidado, né? A questão do cuidado com os meus materiais, o cuidado com o meu quarto, com o meu corpo. Então, são coisas que eu já consigo ter esse cuidado, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando do hábito 1. E o hábito 1, ele vai falar justamente sobre ser proativo, né? Então, ser proativo começa com essas pequenas coisas, com as coisas que são nossas, tá? Então, o hábito 1 é seja proativo. Eu coloquei essa imagem que eu acho muito legal, né? Então, são 2 aquários, um que tem vários outros peixinhos e um peixinho tá saltando para um aquário vazio. Então, assim, ó, ser proativo às vezes é entender que eu não preciso seguir o que todos os meus colegas estão fazendo, né? Ser proativo é pensar por conta própria, né? O peixinho pensou que talvez ali não tivesse tanto oxigênio para os dois dentro ali nessa água, porque tinha muitos peixes. Então resolveu ir lá para o outro. Naquele momento ali, né? Talvez outros fossem seguir, né? Mas às vezes a gente tem algumas atitudes que a gente também vai ter que pensar dessa forma, né? Que a gente vai ter que deixar de seguir um padrão, né? E fazer as coisas realmente por conta própria. Mas afinal, né? O que é ser proativo? Aí diz assim, pense na palavra proatividade. O significado dela é muito mais do que tomar iniciativa. Ou seja, não é só tomar iniciativa, mas ter isso ali, ó, com uma responsabilidade, né? Relacionado ao fato de que nós, como seres humanos, sermos responsáveis pelas nossas próprias vidas. Quando eu falei daquelas primeiras coisas que a gente precisa ser responsável, questão da nossa higiene, do nosso cuidado diário, isso ali, isso é ser proativo e, entre outras, é ser responsável pela nossa vida. A gente já começa a assumir a responsabilidade da nossa vida ali, né? E termos a liberdade de fazer as nossas escolhas. E aí vem uma questão. Tem uma frase ali que é fantástica. Somos livres para escolher e responsáveis por nossas escolhas, tá? Porque, não, professor, então se eu sou livre, eu vou deixar de tomar banho. Não vou mais tomar banho porque eu não gosto muito. Pois bem, tu vai ter essa liberdade de escolha e tu vai ter que ser responsável por essa escolha. O que pode ocasionar essa tua escolha, por exemplo? Uma doença, né? Algum problema de saúde, né? Ou até mesmo a mãe brigando contigo, né? No mínimo do mínimo, tá? Então, aqui, ó, responsabilidade. Eu botei o que é? É de comer, né? Primeiro que a gente tem que entender um pouquinho, né? Cada uma delas. Eu coloquei uma imagem aqui que eu gosto também, porque vocês estão vendo que as pessoas, elas estão com símbolos, né? Diferenciados. Tem uma pessoa abraçando o mundo, tem outra com uma gota d'água, tem outra com uma plantinha, com a luz, né, com o sol, né, com a questão do símbolo das coisas que são recicláveis. Então, responsabilidade tem a ver com muitas coisas. E ali diz, obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Dos outros quando a gente está em grupo, por exemplo, porque a gente está assumindo essa condição de estar em grupo. Agora, caráter ou estado do que é responsável. Ou seja, a gente pode se responsabilizar. E a responsabilidade, ela vai além. A gente tem responsabilidade, por exemplo, na questão da energia, né? Que a gente gasta. Não adianta fazer uma propaganda maravilhosa lá na escola, né? Dizer que a gente tem que tomar cuidado com os nossos recursos, aquilo tudo. Só que em casa eu deixo todas as luzes acesas. Eu não tomo cuidado, né, com a questão do consumo. Outra questão é o cuidado com o planeta, né, em geral ali. A própria água, né, quando a gente fala de recursos ali, a gente sempre escuta os alunos dizendo, escovar o dente com a torneira fechada, tomar banhos
que não são tão longos, né, e tudo mais. E será que a gente faz isso? Isso tem a ver com a responsabilidade. São pequenos gestos ali que a gente vai colocando do dia a dia, tá? Ali, esse símbolo ali do reciclável, do retornável ali, né? É importante a gente pensar também, né, desse uso desses recursos assim, ó. Será que a gente não quer muita coisa, né? Às vezes na nossa vida a gente não tem desejo de muitos produtos que às vezes são coisas assim que são supérfluos, né? Então a gente também é responsável por isso, né? Por esse lixo que a gente produz, porque quando a gente consome muito, a gente também produz muito lixo. Então a gente tem que ter esses cuidados também. E olha só como é que é amplo. Quando a gente falou, né, do primeiro hábito, né, em ser proativo, que tem a ver com a responsabilidade, olha quanta coisa que a gente vai desdobrando, né? Ou seja, dá para a gente já entender e fazer a nossa parte, pelo menos em uma areazinha, né? A gente já consegue colocar alguma coisa desse primeiro hábito em uma área que seja, né? Olha, hoje eu vou tomar mais cuidado e eu quero que vire um hábito em relação à questão do gasto de energia. Então, em algum momento a gente consegue, né, colocar esse primeiro hábito em funcionamento. Aqui diz assim, ó, o que é a liberdade de escolha? A liberdade de escolha está entre o estímulo e a resposta, tá? O livro traz isso ali. Como eu não consegui exatamente igualzinho que estava no livro, eu trouxe uma outra caixinha ali, mas que tem as mesmas palavras, né? Então, o que acontece? Chegou o horário do banho, a mãe mandou tomar banho, né? Vamos dizer que o estímulo é a mãe mandando a gente tomar banho. A liberdade de escolha é levantar e tomar banho, né? Dizer que vou depois, ou pensar que falar isso aí depois tentar burlar o banho, e depois a gente vai ter uma resposta, né? Então, às vezes, se eu levantei e fui, a resposta, às vezes, a gente nem se dá conta, ou seja, a mãe tá satisfeita, talvez nem falou, ou às vezes, legal, você já foi tomar banho, que bom, né? Agora, quando a gente dá uma resposta que vamos dizer assim, que não é tão interessante ali, não é tão boa, né? Não está dentro do esperado, é provável que a gente também tenha uma resposta que não seja legal. Então, sempre entendam, né? A gente tem a liberdade de escolha. A liberdade de escolha está aqui no meio. Só que a gente vai colher a resposta conforme a nossa escolha que a gente tem aqui, tá? Tem uma atividade aqui da página, deixa eu ver, da página 20, né? Que fala então sobre o hábito, né? O hábito 1, seja proativo. Nos diz que quando assumimos a responsabilidade por nossa educação, decidimos ser um líder. E a ideia é essa, né? A gente está trabalhando um material que fala de liderança. Então, a ideia é que vocês sejam líderes de vocês, tá? A ideia de liderança, ela é uma ideia diferente de líder, né? E a gente já viu isso lá na sala, né? Não é aquele líder convencional que a gente pensava. A gente teve que mudar esses paradigmas para entender essa ideia, né, de liderança de um jeito diferente, tá? Então, os professores e os pais ou responsáveis se importam com as nossas conquistas. A gente se importa, e se importa muito, inclusive, tá? Os professores se importam, os pais se importam, a gente está o tempo inteiro pensando. E às vezes a gente fala algumas coisas ou mesmo, né, critica, não porque a gente não goste da pessoa, mas justamente porque a gente sabe do potencial que vocês têm, tá? Então, mas ninguém deve se importar mais do que nós mesmos, ou seja, o pai pode se importar, o professor pode se importar, mas quem mais tem que se importar são vocês. Quem mais tem que cuidar, né, da questão da vida de vocês são vocês próprios, né? Use a sua liberdade de escolha e seja proativo nos estudos. Então, vocês conseguem ser proativos no estudo a partir do momento em que vocês escolhem fazer as coisas por conta própria. O que seria isso? Não esperem o professor mandar fazer determinadas coisas, os pais brigarem para que vocês façam, né? Vocês já sabem, né? Então, assim, ó, a melhor maneira de colocar esse primeiro hábito em funcionamento é olhando para a questão dos estudos de vocês,
tá? Vocês já conseguem colocar esse primeiro hábito em funcionamento. Observe o cenário abaixo e imagine como você se comportaria em cada um deles. Seu professor devolve seu trabalho e você não está feliz com a nota. O que você escolhe fazer? E aí? Eu não estou feliz. Eu acho que eu me esforcei um monte e eu tirei uma nota que não é legal. E aí, o que vocês escolhem fazer? Vocês vão ficar tristes? Vocês vão para casa reclamar? Para os pais ligarem? Não é mais fácil, às vezes, lá naquele momento, dizer, olha, professor, com todo respeito, sempre, né, gente? Olha, o respeito é a base de tudo. Professor, olha só, eu me esforcei pra caramba aqui, eu pesquisei, eu fiz de tal forma. Será que o professor não errou? Ou mesmo, né? Será que o professor pode dar uma avaliada de novo no meu trabalho? Gente, assim, ó, não tem erro. O professor, ele vai olhar esse trabalho. E se for o caso realmente daquela nota ser a correta, ele vai explicar o porquê da nota. Porque às vezes também a gente pensa que merecia uma nota melhor e talvez a gente não tenha feito aquilo que era esperado ou aquilo que realmente tenha sido pedido. Às vezes a gente entendeu diferente e isso acontece, né? Então a melhor maneira, né, da gente sair satisfeito numa situação dessa é conversar. É ir lá e dizer, olha, aqui eu não entendi, né? Aqui eu acho que dá para perguntar, né? A gente tem tanto tempo para fazer essas perguntas, para a gente conversar em sala de aula que vale a pena. Como sua escolha mostra que você assume a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado? Então, assim, ó, a escolha que vocês fizeram ali, do que vocês vão fazer a partir dessa situação, vai mostrar, né, de que forma que vocês já estão assumindo a responsabilidade pelo aprendizado, tá? Então, como é que ela reflete? Será que eu ainda sou muito dependente de alguém para ir lá falar isso? Será que eu já estou assumindo esse compromisso? Eu vou lá eu mesma e converso? Isso é bem interessante. Aí tem um outro cenário, né? Hoje é segunda-feira e você tem prova marcada para a próxima segunda-feira. Como vai proceder? E aí? A gente deixa para estudar no domingo anterior? Eu sei que tem gente que às vezes deixa. E beleza, tem pessoas que até que se dão bem, se viram muito bem. Mas, né, eu sempre digo que isso ali é contar com a sorte. Porque pode ser que naquele dia lá a pessoa fique doente, pode ser que naquele dia chegue uma visita e você não consiga estudar, né? Enfim, é um monte de coisa. Quando a gente deixa para a última hora, às vezes pode acontecer, né, situações em que a gente não esperava e que vão prejudicar, né, o nosso funcionamento de tudo ali em geral. Ser um líder eficaz. Então, nós temos uma questão de liderança, né? Para ser líder, então, a gente tem que agir com base em princípios, lembrando, né, que princípios não são só valores, mas são guias de conduta para a nossa vida, é aquilo que diz o que é certo para ser vivido, né? Tem que ter coragem de expor a opinião. Lembra quando eu falei ali da situação, né? Eu não estou satisfeito com a nota, eu tenho que conversar com o professor? Então, às vezes, a gente precisa dessa coragem, né? E não porque é coragem, porque vai dar errado, não, mas é uma coragem porque, às vezes, para algumas pessoas é muito difícil, né, sair e falar as coisas que pensa ou que sente, né? Eu coloquei as mãozinhas ali, todas elas, né, com essas carinhas ali, porque representando todos nós ali, né? E que cada um com seu potencial, né? E cada um da sua maneira, né? Sendo líder também. Representa um pouquinho da gente. Aqui tem uma frase que lá no livro, claro, não está com essa imagem, mas essa que eu peguei lá na internet, mas é a mesma frase que está no livro. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Essa é uma frase do Pablo Neruda e ela é bem interessante. Por que a gente é prisioneiro das consequências? Porque elas estão vinculadas. As consequências, elas vão vir mediante as coisas que a gente escolhe. Não adianta eu pensar que se eu tratar uma pessoa mal ou ser grosseira, ela vai me tratar de uma forma fofinha e maravilhosa, né? Então, a partir do momento que eu escolho me relacionar com alguém, eu tenho que pensar também de que forma que eu estou me relacionando para que tenha um retorno agradável, tá? Para você, o que é liberdade, né? Então, o que será que é liberdade? Quando vocês são livres, né? Será que a gente é livre de verdade?
Ou será que a gente acaba pensando o tempo todo nessa questão de que a gente tem liberdade, mas que as consequências da gente, né, também vão fazer essa interferência? O que vocês fazem com sua vida, escolhas, na medida em que são livres? Ah, vocês têm total liberdade. O que será que vocês escolheriam? Quais seriam as escolhas de cada um de vocês? Aqui tem mais um cenário, né? O cenário 3. Você tem dever de casa de 3 disciplinas, todas para o dia seguinte. O que você escolhe fazer? Aí a letra B. Como sua escolha mostra que você assume responsabilidade por seu próprio aprendizado? E depois, para concluir, né? Então, você é livre para fazer as escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Aquela frase que eu li lá com vocês. Conversa com o colega. A conversa com o colega sempre se dá, na verdade, com a família. E eu estou gostando muito de conversar com os alunos e vendo que vocês estão conversando com as pessoas da casa. Eu acho que é bem legal mesmo. Façam essas discussões, né, com quem vocês têm acesso. Às vezes é com a mãe, às vezes é com o pai, com o avô, com a avó, com aquela pessoa que estiver disponível com vocês, tá? Você concorda com a frase acima? Conversem com uma pessoa mais de idade para ver o que eles pensam em relação a essa frase. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Como o conceito liberdade de escolha contribuiu para quem deseja assumir a liderança da sua própria vida? Comente. Lembrando, quem tem o livro pode fazer as atividades todas no livro. Quem está sem o livro pode fazer no caderno, sem problema. Né? A gente está tentando agora essa questão, né, dos livros online. Acredito que logo a gente consiga enviar para as turmas, né, o voucher com o númerozinho para entrar lá e conseguir ter acesso ao livro online. Certo? Bora então, gente. Um beijo para vocês, tá? Se cuidem bastante, então, e até a próxima aula online. Beijo!